Salve, salve, galera do Terceirão, tudo certo? Pessoal, vamos aí para a aula 8, apostila 4A, certo? Vamos falar hoje sobre civilização árabe. Lembrando que essa aula 8, além de civilização árabe, tem também cruzadas, mas a gente não vai falar agora nas cruzadas. A gente vai falar no quê? Primeiro vamos falar na civilização árabe, vamos falar com calma, com tranquilidade, vamos fazer direitinho, tá? Vamos fazer com qualidade. Aí depois a gente, vou preparar uma outra aula, é óbvio, e aí a gente vai falar sobre então as cruzadas, certo? Para muitos de vocês, isso aqui é um assunto comum, um assunto tranquilo de se entender, principalmente porque a gente já viu isso tudo lá no primeiro ano. Então a gente já falou sobre o que é a civilização árabe. Lembrando, terceirão, claro, né? Lembrando, fico feliz que vocês estão aí estudando, estão empenhados, né, nisso tudo. Quero reforçar, é claro, todos aqueles que estão seguindo os cronogramas de estudo, tá seguindo, oh, que maravilha. Se você tem dificuldade ainda, me chama, tá? Ô, professor, me ajuda a fazer um cronograma aí para esse período especial. Ô, por favor, podem contar comigo. Beleza, terceiro A? Beleza, terceiro B? Então, ó, tamo junto. Ó, vamos falar então sobre civilização árabe. A localização, né, do território onde eles acabaram desenvolvendo-se, lá na Península Arábica. Essa Península Arábica fica aí, ó, a sudeste de Israel, margeada pelo Oceano Índico, faltou acento aqui no Índico, e pelo Mar Vermelho. Então, é um território onde principalmente o clima predominante aí, em boa parte do território, é o clima semiárido ou até mesmo árido, onde a gente tem aí o famoso deserto da Arábia, e isso já vai, de certa maneira, caracterizar a população que está vivendo aí, tá? Essa população inicial, de origem semita, você já sabe, por que tem esse nome? De onde que vem aí a ideia do povo semita? Ah, você sabe? Que bem, que bom. Você não sabe? Você vai fazer o seguinte: o desafio da aula de hoje está aqui, tá? Por que essa origem? Ou melhor, por que essa denominação? Povo de origem semita. Então o desafio de hoje é o seguinte: você vai lá, vai fazer bonitinho, vai fazer aí no caderno, né? Essa explicação com aquela letra maravilhosa, vai tirar uma foto, vai me marcar. Vamos ver quantos alunos do terceirão estão atentos a essa aula e, é claro, vão fazer esse desafio, tá? E aí, se você quiser também colocar outros exemplos, né, de povos de origem semita, fiquem bem à vontade. Não vale falar porque eles têm origem em Ismael. Não, é antes do Ismael que está essa origem semita, certo? Esse povo aqui, chamado de povo do deserto, também os conhecidos aí como beduínos, organizavam-se em tribos e essas tribos eram governadas por um sheik. Essa tradição perdurou, essa tradição do governo dos sheiks acabou continuando aí, tá? Como eles viviam no deserto, eles basicamente viviam como criadores aí, né, de caprinos e ovinos, também é claro, né, o camelo, que é uma característica aí dessa região, mas eles não tinham uma agricultura mais, digamos assim, uma agricultura específica. Não, a principal atividade econômica deles vai ser o comércio. Tanto é que eles vão trabalhar muito com essa questão de peregrinações de pessoas, venda de produtos em diferentes lugares. Então, vai ser uma atividade, uma das atividades principais. Eu estava escutando uma criança gritar aqui, estava perguntando o que será que aconteceu, tá? Não, não é nada, tá tudo bem. Então eles vão trabalhar com o comércio. Essa aí vai ser a principal atividade econômica deles. São politeístas, né? E eles têm uma religião, é claro, muito diversificada, onde Meca, sendo uma das principais cidades, junto com Aden e Atrebe, acaba sendo um importante centro religioso. Por quê? É ali em Meca que existe um local chamado Caaba, onde dentro dessa Caaba existem ali as imagens dos seus deuses e a famosa Pedra Negra. Essa Pedra Negra tem origem de fora do planeta e ela acaba sendo aí algo que provavelmente os deuses devem ter dado para os humanos desse lugar, tá? Em Meca, há uma relação muito forte entre a religião e o comércio. Por quê? Porque na religião politeísta dos beduínos, era obrigado pelo menos uma vez por ano o indivíduo ir para Meca.
E aí, automaticamente, quem controla o comércio lá é uma tribo chamada de Coraixita. E aí era muito interessante para os Coraxitas receberem pessoas, muitas pessoas aí, principalmente por quê? Porque vai girar a economia. E se a pessoa tem que ir um ano, pelo menos, ou pelo menos uma vez por ano tem que ir a Meca, vai então para lá, vai precisar comer, vai precisar dormir, vai precisar se divertir, né? Então tem que ter toda essa estrutura e os Coraxitas acabam criando, beleza? Até que então surge uma religião chamada de Islã. Islã significa submissão total a Deus. Como é que surge? Então, Maomé, também conhecido como Muhammad. Maomé era então um desses coraxitas que trabalhava aí com peregrinações. Ele convivia com muitas pessoas e, é claro, diferentes culturas e vários povos, o que de uma certa maneira acaba nos ajudando a entender por que, é claro, a religião criada pelo Maomé tem muitas características dos judeus, da religião judaica e também do cristianismo, tá? Maomé, então, ao longo da sua vida, viveu muita coisa e casou-se com uma jovem chamada Khadija. Khadija era rica pra caramba. Ela falou pro Maomé, meu lindo amor, não precisa mais trabalhar não, vice. Maomé falou, não, hoje tem que trabalhar. Aí um dia ele cansou, falou, agora eu vou meditar. Foi para um Monte Hira e em sua meditação, conforme aí o que diz, conforme o que está escrito no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos, o anjo Gabriel, aquele mesmo que anunciou a vinda de Jesus Cristo, falou para ele, Maomé, você vai ter que agora defender a existência de apenas um único Deus, tá? Alá, e você vai ser o profeta desse único Deus. E Maomé pensou, caramba, velho, como é que eu vou fazer isso, sendo que a moçada é toda politeísta? Maomé falou, então eu vou. Então, se Deus deu essa incumbência para mim, eu vou. E aí ele chegou em Meca e começou a bagunçar um pouco a ordem dos coraxitas, pregando o quê? Pregando esse monoteísmo. Maomé teve que fugir, porque essa coisa estava feia para ele ali em Meca. Fugindo, ele foi então para a cidade de Iatrebe. Principalmente porque várias e várias tribos de Iatrebe não compactuavam com as determinações dos coraxitas de Meca. Então, Maomé vai buscar esse refúgio e também esse apoio das tribos de Iatrebe. Esse momento da fuga de Maomé de Meca para Iatrebe é chamado de Égira. Inclusive, a cidade de Iatrebe muda o nome, tá? Ela muda o nome para Medina, que significa a cidade do profeta. Aí um dia o Maomé voltou para Meca, falou, não, eu vou voltar lá. Claro, muito fortalecido militarmente, voltou até Meca, conseguiu então amenizar todas as resistências e falou o seguinte, agora é o seguinte, agora tem só uma religião, eu sou o profeta de Alá e eu vou unificar todas as tribos. Olha como é que é importante. A religião islâmica serviu também para esse processo de unificação de todas as tribos. A partir daí, aquilo que começa inicialmente aí na Península Arábica começa a expandir-se. Nesse processo de expansão, nós temos o primeiro califa, Abu Bakr, vocês podem encontrar também aí, Abu Bakr al-Baghdad, inclusive um dos indivíduos mais casca-grossa que existiram na história recente aí, chefe do Estado Islâmico, acabou dando o mesmo nome para si, tá? Esse Abu Bakr aqui é lá do século 7, tá? Lá do século 7, logo depois que Maomé morre, ele assume, tá? Então ele é responsável pela conquista da Síria e também da Pérsia. Logo depois dele, Omar conquista a Palestina e o Egito, e durante aí a dinastia dos Omíadas e dos Abássidas, a expansão deles vai ser da Pérsia até a Península Ibérica. Eles vão dominar até a Península Ibérica, dominando o mar Mediterrâneo, dominando várias rotas comerciais e, é claro, mantendo uma certa relação pacífica com os povos conquistados. Tanto é, claro, hoje muita coisa que nós temos aqui no Brasil deve-se a quê? A presença portuguesa. Mas a presença árabe lá na Península Ibérica legou muita coisa para nós também. Por isso que nós temos aí, inclusive, um cargo que vai ser ocupado aqui no período colonial brasileiro, o Al-Motassi, que é uma espécie de prefeito. Da onde que vem? Vem daqui dos muçulmanos, enquanto estavam na Península Ibérica, que é o Al-Motashib, tá?
E a religiosidade? Religiosidade é um aspecto muito importante. Quando fala em árabes, não tem como não falar na religiosidade. Então, o livro sagrado deles é o Alcorão. Agora eles são todos monoteístas. E aqui, ó, quais são os 5 pilares do islamismo? Os 5 pilares do islamismo ou melhor, são fé, orar 5 vezes ao dia em direção a Meca, caridade. Se Allah proporcionou riqueza ou alguma coisa para você, por que não ajudar o seu próximo? Jejum, todo mês do Ramadã é importante e é necessário jejuar, né? Não pode se alimentar e nem ter relações sexuais da alvorada até o crepúsculo, não pode, tá? Peregrinação, pelo menos uma vez na vida o indivíduo tem que ir para Meca. E se o cara não tiver dinheiro? Não tem problema, Allah perdoa, tá? E o testemunho. Esse testemunho aqui é basicamente o quê? A ideia de lutar pela continuidade do monoteísmo e defender a presença de um único Deus, Allah. E as proibições? Não pode enveredar-se para jogo de azar. Então aí, ó, a galera que gosta de fazer a fezinha, não pode. Bebidas fermentadas, então não pode tomar vinho, não pode tomar cerveja, não pode tomar cachaça, embora a cachaça parta para destilação, mas tem um determinado momento da produção que é a fermentação. Então não pode tomar pinga. Pode tomar o que então de alcoólico? Não pode, mas eles acabam desrespeitando. E também não pode comer a carne de porco. Além disso, pessoal, tem mais um assunto que é importantíssimo aqui, quando a gente fala sobre os árabes, que é essa divisão que existe aí entre sunitas e xiitas. Como é que funciona isso? Vamos lá, vou escrevendo aqui, vamos ver se você vai lembrando aí, beleza? Eu não quero ficar mexendo muito, porque senão sai o foco da câmera e depois eu não vou conseguir editar, então eu não quero mexer muito aí não, tá? Vou tentar deixar o mais visível possível para vocês, tá? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, os sunitas e os xiitas. O que significa sunita? Sunita porque vem, é claro, de Suna, que é um dos livros sagrados aí, um dos ensinamentos de Maomé. Então, os defensores da Suna, eles dizem o seguinte, olha, a liderança do Islã pode ficar com qualquer pessoa, tá? Os líderes podem ser, então, por exemplo, os califas. Não tem uma obrigatoriedade, não tem nada que determine o seguinte, tem que obrigatoriamente ser alguém da família do Maomé. Não, pode ser qualquer pessoa, qualquer um, desde que se conheça, é claro, todos os ensinamentos do Islã, desde que saiba o que está acontecendo. E os califas, basicamente acabam sendo eleitos. Então, quando eles são eleitos, eles passam a governar. Já o outro grupo, já no caso dos xiitas, a palavra xiita significa Shai'at. Ali significa o partido de Ali. Ali era um primo de Maomé. E então ele vai assumir, tinha um grau de parentesco. Os xiitas defendem o quê? Não, o Ali que tem que assumir, o camarada chamado Ali, que tem que assumir a continuidade do islamismo. Adivinha qual das duas tendências que acabou vencendo? Os sunitas. Tanto é que até hoje existe uma enorme quantidade de sunitas no mundo. Tem um terceiro grupo aqui, conhecido como cariditas. Os cariditas vão se aproximar mais do que? Opa, tem uma letra I aqui, tá? Cariditas. Eles não querem nem os califas e nem Ali. Eles vão querer uma terceira via. Tá, quem? Quem Maomé mandar. Esse aqui é um grupo que vai acabar indo para o Egito, direcionando-se aí para o Egito, e ali vai acabar desenvolvendo o mesmo islamismo com base no Alcorão, só que, é claro, tendo como representante máximo outras autoridades, certo? A gente percebe hoje que em vários países do Oriente Médio existe uma correlação até mesmo teocêntrica, ou melhor, teocrática, teocrática, não teocêntrica, teocrática em relação à influência da religião sobre os países. E isso vai acontecer onde? Principalmente no Irã, Omã e em vários outros países aí do Oriente Médio, certo?
Em relação aos aspectos culturais aí dos muçulmanos, em relação aos aspectos culturais, nós sabemos que existe então, uma forte tolerância em relação aos povos conquistados. Em relação às ciências, clinicamente falando, dentro da área da medicina, muitíssimo desenvolvido. Até eu gosto muito de citar uma parte aí de um filme chamado Cruzada, onde tem uma cena que o sultão Saladino fala o seguinte: olha, eu vou mandar os meus médicos para cuidar de você. Ele está falando ali para o rei da França, que domina Jerusalém. Porque a medicina dos árabes é tão avançada que quando acontecem as cruzadas e o mundo ocidental tem contato com o mundo oriental, os cristãos começaram a ver, caramba, eles são muito avançados. Não somente na medicina, mas em várias outras áreas, tá? Na matemática, na astronomia. Pô, o que seriam das grandes navegações? O que seria das grandes navegações se não fosse, é claro, os instrumentos e as técnicas de navegação deixadas pelos muçulmanos dentro da Península Ibérica. Um outro assunto importante que tem a ver com a religiosidade e é uma característica fundamental dos muçulmanos são todas as questões que acabam criando animosidade, revoltas aí entre os muçulmanos e vários outros povos. Mas a gente não vai entrar em detalhes agora sobre isso. Nós vamos falar disso quando estivermos falando aí nos conflitos árabe-israelenses. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda para minha pergunta. Não esquece aí não esquece de fazer o desafio. E também agora a gente tem os encontros aí no Zoom funcionando muito bem. Anota a sua dúvida para tirar lá. Beleza? Forte abraço, terceirão. Fiquem com Deus e até mais.